Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar trabalhando com o mesmo caderno, ó, Língua Portuguesa, caderno 1, quinto ano. Cuidado para não pegar o material errado, tá certo? Vamos trabalhar com as páginas 13, 14, 15 e 16. Então já deixa esse material aí pertinho, já abre o caderno, né, na página 13 e vai acompanhando a explicação, porque na hora de você fazer vai te ajudar, tá certo? Então, para fazer as atividades de hoje, nós vamos precisar voltar em dois textos, a Escola da Mestra Silvina e a Escola do Marcelo. Já conhecemos esses dois textos porque nós já trabalhamos com ele, né? Então, coloquei os dois textos aqui um do lado do outro para a gente ver algumas diferenças. Primeiro, a Escola da Mestra Silvina é um poema. A Escola do Marcelo é um conto. Os gêneros são dois gêneros textuais, certo? Diferentes. Então, o texto, quando é poema, ele é escrito em versos, ó, ele não ocupa a linha toda, ele tem ritmo, né? Ele nos traz emoção ou demonstra sentimento, diferente do conto. O conto é um texto escrito em parágrafo, geralmente vai até o final da linha. Tem sempre aqui um narrador, que é aquela pessoa que está contando a história. Tem um enredo, tem o tempo em que a história se passou, está se passando. Tem o espaço, né? Tem os personagens. No poema também pode existir ou não rimas, tá certo? Então vamos lá, continuando. Coloquei aqui separado as características de cada um para a gente analisar. Então, o poema ele é escrito em versos. Cada linha do poema é um verso. Já o conto ele é escrito em parágrafos. No poema pode ou não ter rima. Tem a finalidade, o objetivo, né, o porquê desse poema ser escrito. É para manifestar sentimento e emoção. Já o conto, a finalidade dele é nos narrar, nos contar alguma história. Essa história pode ser real ou imaginária, né? Inventada. O poema ele apresenta linguagem expressiva e se utiliza muito no poema as expressões no sentido figurado, que a gente já estudou. E também possui musicalidade e ritmo. A maneira que a gente lê o poema é completamente diferente da maneira que a gente lê um conto, tá certo? O conto também apresenta enredo, tempo, espaço, personagens e narrador. Tempo é quando o texto está acontecendo, a história está acontecendo. Espaço é onde. Personagens são as pessoas que fazem parte da história. E narrador é aquele que conta, que narra, né, a história. O narrador ele pode ou não participar da história. No caso da Escola de Marcelo, o narrador é o próprio Marcelo. Então, ele é narrador e personagem ao mesmo tempo, tá certo? Então, para fazer as atividades, vocês têm que voltar sempre ao texto da página 5 e ao texto da página 9, que são os dois textos que eu coloquei aí para vocês, tá certo? Então, para a gente resolver essa primeira questão, veja as palavras abaixo e coloque-as no quadro de acordo com o texto a que pertence. Eu falei que nós estamos trabalhando com dois textos, a Escola de Marcelo e a Escola da Mestra Silvina. Então, aqui temos as palavras comidinha, gaiola, gato, professora, benção, palmatória e várias outras palavras. Quais dessas palavras fazem parte da Escola de Marcelo? Vocês vão escrever aqui. Quais dessas palavras fazem parte do texto A Escola da Mestra Serafina? Vocês vão colocar aqui. Para você saber, você vai ter, claro, que ler o texto, não é isso? Se não ler, não vai conseguir fazer. E aí o número 3. Coloque o nome correto do texto de acordo com a informação sobre ele. Que texto é esse? Os dois que nós lemos. A Escola da Mestra Silvina e a Escola de Marcelo. Então, são esses dois textos. Então, informações sobre o texto. Fala de maneira poética sobre um ritual diário na escola. Qual dos dois textos fala de maneira poética? É o da Mestra Silvina ou do Marcelo? Aí escreve o nome do texto aqui. Narra a história de uma turma e sua professora em uma aula na escola. Qual é dos dois textos que narra uma história? É a Escola do Marcelo ou a Escola da Mestra Silvina? Escreve aqui o nome do texto. Lembrando que tem sempre que começar com letra maiúscula, tá certo? 4. Utilize o código T1 quando se referir à Escola da Mestra Silvina e T2
quando estiver se referindo à escola de Marcelo. Então, vocês vão colocar aqui nesses parênteses o T1 ou o T2. Para você saber qual é o que você vai colocar, você vai ter que ler. Tem a finalidade de narrar uma história. Qual dos dois textos está narrando uma história para nós? É o da mestra Silvina? Se for, marca T1. É da escola do Marcelo? Se for, marca o T2. E assim, até terminar aqui as 6 alternativas, tá certo? O número 5 está perguntando qual é a diferença entre esses dois textos, a escola da mestra Silvina e a escola de Marcelo. Então, primeiro eu quero saber a finalidade de cada um. Para que ele é escrito? Então, eu falei da finalidade, só é você voltar o vídeo aí um pouquinho, que vocês vão ver qual é a finalidade de cada um. Qual é o gênero textual a que eles pertencem? Falei também, tem aí no vídeo, pode voltar que vocês vão ver. Estudamos 2 gêneros textuais, um é poema e o outro é conto. Qual é o poema e qual é o conto? Você que vai marcar, você que vai escrever. E a estrutura, um deles dois é escrito em versos, o outro é escrito em conto. Qual dos dois? Aí você coloca aí, é escrito em versos e escrito em parágrafo, aí você que vai saber. A questão 6, lembram que eu falei na aula passada sobre fonte? O que é fonte? Fonte são as informações do texto, o nome do texto, do livro que ele foi tirado, o nome do autor, onde ele foi publicado, e essas informações vêm sempre abaixo do texto. Então, vocês vão ter que voltar de novo lá no texto da página 5 e no texto da página 9 para vocês olharem essas informações, tanto da escola da mestra Silvina como a escola de Marcelo. Abaixo dos 2 textos tem essas informações aqui, então vocês vão olhar lá e vão escrever cada um no seu lugar. Na questão 8, complete as palavras abaixo utilizando C ou C cedilha corretamente. Lembram do C cedilha? Vocês devem lembrar, né? Vocês estudaram isso no 3º ano. A cedilha é um sinal gráfico usado debaixo da letra C. Parece uma vírgulazinha, né? Embaixo da letra C. Tem o som de SS, ou seja, de 2 S. Quando a gente coloca um C cedilha, é como se a gente estivesse usando 2 S na palavra. E fica com a seguinte aparência, ó, o Czinho com o tracinho aqui embaixo. Agora, observação, nunca pode iniciar palavras, então não podemos começar palavra nenhuma com C cedilha. E ela só pode ser usada antes das vogais A, O e U. Então, não podemos escrever o C cedilha antes de E e antes de I. Então, vocês já dei essa dica, então vocês vão completar ou com C ou com C cedilha. Lembra da regra, certo? Para vocês não escreverem errado. 9. Destaque com o lápis colorido os verbos que indicam a ação nas frases abaixo. Então, vocês vão precisar de lápis de cor para fazer essa questão. Mas antes disso, eu vou relembrar com vocês aqui o que é verbo. Verbo é uma palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno da natureza. Então, na frases, que tem, toda frase tem verbo, né? Vai ter, esse verbo ele vai demonstrar uma ação. Para a gente saber qual é a ação, a gente vai precisar perguntar o que fez, o que faz, né? O que está fazendo. Então, por exemplo, outro dia nós fomos ao pátio. O que nós fizemos? Fomos, né? Então, o verbo aqui, a ação é a ação de ir, né? No caso aqui, fomos. Outros desenham. O que os outros fazem? Aí a resposta é o verbo. Depois a gente conversa na roda. O que a gente faz depois? Conversa na roda. Então, conversa é o verbo. Todos os seres compreendem. O que todos os seres fazem? Então, a resposta é sempre o verbo. Então, vocês vão pintar aí, de lápis colorido, os verbos que indicam a ação nessas frases. E o número 10, use da sua criatividade e forme frases com ideia completa de acordo com a situação de comunicação indicada. Então, letra A, alguém que presenciou uma ação de bullying e ficou triste. Então, você vai escrever aí uma ação, né? Que alguém cometeu o bullying contra outra pessoa e essa pessoa ficou triste. Aí você vai fazer a frase, começando sempre com letra maiúscula e colocando o sinal de pontuação no final.
B. Alguém que tinha por hábito agir sempre com caridade. Então, você vai fazer uma frase sobre uma pessoa que tem o hábito de fazer caridade e colocar aí, tá certo? Vou encerrar esse vídeo e vou fazer a parte 2 para esse vídeo não ficar muito longo.